Olá! O Brasil vive uma inflação legislativa. Tem leis demais, embora nem todas sejam cumpridas. Mas há duas que nem foram votadas e já causam grande polêmica. E ambas deveriam ter destinos opostos. A que deveria ser aprovada é a que reconhece a homofobia como crime. E a que deveria ser engavetada é a que cria o Estatuto da Família e a define como união única e exclusiva entre um homem e uma mulher. Uma ideia que caminha no sentido oposto ao da realidade. O conceito de família está mudando no mundo todo. O casamento homoafetivo é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Na verdade, todo preconceito é uma forma da gente desbravar o que já existe, né? A gente tem um status quo estabelecido. O preconceito é porque ninguém quer a mudança ela incomoda. A gente está numa realidade muito específica. Nós somos duas mulheres femininas, brancas, de classe média, que moram em São Paulo. E a partir dessas denúncias, nós vamos verificar qual é a melhor forma de atuação. Juliana e Priscila enfrentam a pesada rotina de trabalhar fora, cuidar da casa e das filhas. Na certidão de nascimento das meninas, só atualizada em 2013 após recorrer à justiça, está configurada a dupla maternidade. Isto é, as gêmeas Luna e Maia, de 4 anos, têm duas mães. O pedaço de papel que mostra a filiação desta família é a garantia de que, perante a lei, as duas estão protegidas e têm seus direitos garantidos. A história de amor entre Priscila e Juliana começou há 12 anos. No início, elas preferiram não revelar o relacionamento, mas o tempo foi passando e a vida do casal já era um fato. E a gente queria dar um passo a mais, e daí a gente decidiu se casar. Então a gente fez um casamento religioso no centro espírita que a gente frequenta, que lá eles fazem casamentos. Então a gente se casou lá e fez uma festa social, com um brinde, uma dança de roda para comemorar. O ano do casamento foi 2007. Ainda não era possível colocar no papel o casamento de pessoas do mesmo sexo. Juliana e Priscila fizeram um contrato de vida em comum, registrado em cartório. A gente conseguiu que ela fosse minha dependente no convênio de saúde, porque ela não tinha convênio, e eu tinha pela empresa que eu trabalhava, por uma outra empresa. Então ela conseguiu minha dependente, conseguiu ser minha dependente no SESC. Priscila e Juliana passaram a atuar juntas também profissionalmente. Formaram a companhia Conto Encantos, de teatro, contação de histórias e mediação de leitura. E continuaram trilhando os projetos para a vida pessoal. A gente demorou muito para tomar essa decisão de ter filhos. Nós duas sempre quisemos ter filhos, mas é um passo importante, visto que o mundo tem os seus preconceitos, né? Então, antes de tomar essa decisão, a gente pensou muito em como dizer, como explicar, como introduzir essa história para elas, para que isso fosse visto de uma maneira natural, como a gente acha que é. A decisão foi que Priscila iria engravidar primeiro porque era a mais velha das duas. E na primeira tentativa de inseminação intrauterina, veio a notícia. Aí a gente foi para fazer o primeiro exame para ver quantos eram. E daí vimos que tinham 2 coraçõezinhos, que são as duas que estão aí até hoje. Luna e Maia nasceram no mesmo mês que, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que casais do mesmo sexo poderiam constituir união estável. E formalizar o casamento significa não só formalizar perante a sociedade, poder mostrar que, olha, somos casadas, temos essa vida, enfim, mas também a conquista de direitos, né? Com a decisão do STF, Juliana e Priscila fizeram a união estável, mas o cartório recusou o registro das filhas no nome das duas mães. A primeira certidão saiu apenas com o nome da Priscila. O cartório disse que de jeito nenhum, que não podia passar por esse procedimento, que não eram eles que decidiam, que a gente precisava ir atrás de um advogado. Levou um tempo até encontrar uma advogada que não colocasse obstáculos para levar o caso para a justiça.
E ela deu 2 caminhos pra gente, que era o caminho da adoção unilateral ou da dupla maternidade. E por questões políticas e por questões também que essa era a verdade, a gente escolheu o caminho que era mais difícil no momento, que era a dupla maternidade. Não foi fácil. Foram 2 anos e 2 audiências conturbadas pela postura da juíza. A primeira audiência, ela foi muito grossa. Ela não olhava pra gente, ela só gritava. Eu não sabia que um juiz podia se portar daquela maneira. A decisão saiu da audiência de 12 de junho de 2013. As meninas já estavam com 2 anos. A juíza deu o veredito dela, por escrito, não se direcionou pra gente em nenhum momento, deu por escrito, e aí tava lá, a dupla maternidade aceita, daí com uma emoção, chorando, todo mundo se abraçando, aquela... E aí, depois de alguns meses, chegou o registro oficial das meninas, contendo o meu nome, o nome da Priscila, o nome dos meus pais e o nome dos pais da Priscila, ou seja, o nome da nossa família completo, como elas têm direito. A nossa convidada de hoje é a advogada Renata Feldman. Ela começou sua carreira no direito de família com casais heterossexuais que brigavam por pensão alimentícia. O que mais a incomodava nestas brigas era a sensação de que a criança era um mero acidente na relação. Quando pegou seu primeiro caso de direito homoafetivo, o que mais chamou sua atenção é que eles não estavam pedindo nada além de proteger a criança. Queriam apenas fazer um planejamento familiar e cuidar com todo amor e carinho dos seus filhos. Algo, como ela diz, de uma beleza inestimável, o que acabou por fazer dela uma especialista. Quais são os direitos garantidos para casamentos homoafetivos? Os casais homoafetivos têm direito à união estável, a ter isso reconhecido, eles têm direito ao próprio casamento e todos os direitos que advêm disso. Então, em tese, eles teriam direito a ter filhos, eles teriam direito a constituir uma família, a ter pensão por morte, a ter plano de saúde como entidade familiar, todos os direitos que seriam resguardados nessa questão familiar, né, nesse núcleo familiar. E por que isso? Existe esse direito escrito? Não. Não existe esse direito escrito em nenhuma lei. Nunca foi aprovado pelo Congresso Nacional nenhuma lei que autorize os casais a terem o reconhecimento de família. O que existe é uma decisão do Supremo Tribunal Federal igualando as entidades familiares heterossexuais, né, igualando os casais formados entre homem e mulher, a mesma condição dos casais formados por 2 pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres. É isso que nós temos hoje. No próximo bloco, a Defensoria Pública abre suas portas para as pessoas discriminadas e sem recursos para contratar um advogado. Nós buscamos fazer algum tipo de intervenção naquele caso, né? Seja através do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista psicossocial.